Olá pessoal, a graça e a paz. Jonatas aqui mais uma vez com vocês para dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Espero que você esteja usufruindo, e podendo aprender um pouquinho mais sobre o livro de Apocalipse, pelo menos os primeiros passos, e essa primeira visão do livro e compreender como um todo e o que ele traz de prático para a igreja, para os cristãos do nosso tempo. Então, muitas vezes a gente vê Apocalipse como um livro muito místico, muito simbólico, e não consegue encontrar muitos aspectos práticos. Mas a gente tem visto aqui que ele é muito prático, principalmente para a igreja, e muito pertinente para o nosso tempo. Antes de iniciarmos, eu quero só reforçar a importância de divulgar esse estudo para outras pessoas, outros irmãos em Cristo, outras igrejas, amigos do trabalho, familiares, para que todos se aprofundem na palavra e no conhecimento. Tá? Reforço também que a Lagoinha Castelo é uma igreja que preza por ensinar a palavra. Nós temos aí os estudos bíblicos segunda, quarta, quinta e aos domingos, antes dos cultos aí de domingo, a escola bíblica. Então te convido a estar participando, a estar se aprofundando ainda mais na palavra. Amém? Vamos lá, nós estamos no capítulo 8. Então eu vou ler ele aqui, é um capítulo pequeno, 13 versículos. Então eu vou ler ele todo, bem rapidinho, para você poder acompanhar. Talvez você não vai ter tempo de ler, fazer a leitura, então eu vou ler para você. Preste atenção aí. Amém? E quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. E eu vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. E outro anjo veio e se pôs em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que ele o ofertasse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso que vinha com as orações dos santos subia da mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu com fogo do altar, e lançou-o dentro da terra, e houve vozes e trovões, e relâmpagos e um terremoto. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para soar. O primeiro anjo tocou, e em seguida houve granizo e fogo misturados com sangue. E eles foram lançados sobre a terra, e a terceira parte das árvores foi queimada, e toda a grama verde foi queimada. E o segundo anjo soou, e algo como se fosse uma grande montanha ardendo em fogo foi lançada dentro do mar, e a terça parte do mar se transformou em sangue. E a terça parte das criaturas que estavam no mar, que tinham vida, morreu, e a terça parte dos navios foi destruída. E o terceiro anjo soou, e caiu uma grande esfera do céu, queimando como se fosse uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela se chama Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitos homens morreram por causa das águas, porque elas se tornaram amargas. E o quarto anjo soou, e a terça parte do sol foi atingida, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte delas se escureceu, e o dia não brilhou, como uma terça parte dele, e da mesma forma a noite. E eu olhei, e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz: Ai, 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 dos habitantes da terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda estão para soar. Bom, só para que a gente entenda esse capítulo 8, a gente volta agora. Eu disse no capítulo anterior que a gente teve uma sessão parentética, que é um parênteses, antes da abertura do sétimo selo. A gente para no capítulo 6, no final do capítulo 6 é o sexto selo. Então o capítulo 7 ele não continua, ele não dá continuidade ao sétimo selo, e a gente tem aqui no capítulo 8, então, um retorno, é como se fosse a continuidade agora do capítulo 6, É uma sessão cronológica, não em tempo, tá? Me entenda, não é que as coisas acontecem cronologicamente em sequência, mas é que é uma sessão que dá continuidade ao que estava sendo contado no capítulo 6, não para a história, E como eu disse lá atrás, quando inicia então esse juízo de Deus com
os sete selos sendo abertos. Agora a gente tem então as 7 trombetas, iniciam-se aqui no capítulo 8, o tocar, o ressoar dessas 7 trombetas. A gente precisa entender que agora a gente está num novo nível de juízo de Deus. A gente está então num novo juízo de revelação. No novo nível de revelação. No novo ali, lembra que eu citei até da rosa, o desabrochar, né? Um desenrolar diferente agora, num novo nível. Tá? É uma revelação nova dentro daquilo que já está sendo construído. Então, alguns pontos importantes aqui do capítulo 8 para que a gente entenda. Primeiro verso diz assim: e quando ele abriu o 7º selo, quem abriu? O Cordeiro. E ele que estava abrindo os selos, lembram disso? E ele que estava abrindo o livro que tinha os 7 selos, então ele estava desatando os seus selos. O Cordeiro abriu o 7º selo. E aí um ponto interessante aqui da gente ver que, diferente dos outros, né, que envia os cavalos ali, o juízo ali sobre aquele povo que estava perseguindo a igreja, né? A gente agora tem, então, o ressoar, a abertura do 7º selo, e a Bíblia fala assim: houve silêncio, no verso 1 ainda, houve silêncio no céu por quase meia hora. O que é esse silêncio? Alguns vão falar que é para que se ouça as orações dos santos, mas eu entendo que esse silêncio é como se o céu ali, onde tinha música, onde a gente viu ali no capítulo 4, capítulo 5, aquele música, adoração, os anjos cantando, adorando ao Senhor, mas nesse momento que se abre o 7º selo, inicia então um juízo muito poderoso de Deus, ainda não total, mas um juízo de Deus muito poderoso sobre a terra. O céu para, é como se fosse assim, ficasse de boca aberta de ver o poder e como Deus é soberano sobre tudo, sabe? Parece que abre o selo assim, todo mundo fica de boca aberta e se cala. Fala, uau, né? O que está acontecendo aqui a gente nunca viu, a gente nunca imaginou, a gente nunca passou por isso, o céu nunca testemunhou algo desse tipo, né? O céu nunca viu algo dessa forma. Então o céu se cala ali por quase meia hora. E aí a gente tem então o juízo de Deus sobre aqueles que oprimem aqui nos selos, nas trombetas, é o juízo de Deus sobre aqueles que oprimiram a igreja. Né? A gente vê lá os 6 selos, é a perseguição à igreja. Né? Aqueles cavalos que saem ali, eles causam uma desordem no mundo e a igreja é afetada, tanto que o capítulo 7 nos reforça que a igreja é vencedora, né? Justamente para mostrar, olha, em meio a isso tudo a igreja ainda é vencedora, a igreja que vence com Cristo, né? Mas no capítulo 8, quando começa a ressoar das trombetas, então é o juízo de Deus sobre aqueles que perseguiram a igreja, sobre os inimigos de Deus. Começa um juízo muito poderoso de Deus aqui, ainda não totalitário, como eu disse, não total, mas começa um juízo aqui sobre aqueles que perseguem a igreja. E é interessante que, assim como a gente viu lá no capítulo 5, a gente vai ver aqui também um incensário de ouro cheio de quê? De incenso, que são o quê? As orações dos santos. No verso 3 vai falar: e outro veio e se pôs em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para que ele ofertasse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Meu querido, e aqui tem um ensinamento para a gente que a gente precisa entender, e eu acho que é o ponto-chave aqui desse início, desse juízo, é que as nossas orações, primeiro a gente precisa entender que a nossa oração não muda Deus, né? A oração não muda o Senhor, né? A oração, ela muda o nosso coração. A gente ora porque a gente vai orando e falando com Deus e falando com o Senhor até que Ele se revela a nós e a gente, né? Nós é como se fosse um espelho, a gente consegue se ver e falar: poxa, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado. Então a oração não muda Deus, não muda os desígnios de Deus. A gente está vendo aqui, já foi escrito em Apocalipse. Apocalipse já foi escrito, que é o fim de todas as coisas. Então nosso coração não muda Deus, muda como nós vemos as situações. Muda o nosso olhar. Né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então quando eu começo a orar, eu falo: opa! Né? Eu falei com vocês aí nos capítulos anteriores sobre Asaf, lá no Salmo 73. Eu voltei os meus olhos para o Senhor. Desculpa aí pela notificação. Eu voltei os meus olhos para o Senhor,
né? E agora eu vejo, voltei meus olhos para o templo e agora eu vejo o fim deles. É isso que acontece na oração. E um ponto importante aqui que traz de ensino para nós em Apocalipse é que as orações dos santos, elas startam, elas dão início, elas meio que liberam o juízo de Deus sobre os inimigos de Deus. Então, quando a gente vê aqui que o incensário foi cheio das orações dos santos e aí Deus começa o juízo, então a gente entende que a igreja precisa clamar para que Deus venha com juízo. A gente não precisa clamar por um juízo terreno, como eu já disse aqui. A gente precisa clamar para que Deus venha com juízo. Se você for perceber assim, as trombetas, elas se parecem um pouco com as 10 pragas, né? Então você vê ali terça parte da relva, terça parte das árvores, aí terça parte das águas do mar, terça parte dos rios, né? Você vai ver sempre isso, parece transformado em sangue, parece muito com Êxodo. E Êxodo, o que faz, o que é o start, o que é o início para Deus vir sobre o Egito ali com juízo? O que é? Lá em Êxodo capítulo 3, no verso 7, Deus vai falar que a Bíblia vai falar que Deus ouviu o clamor do seu povo. O povo começou a ser assim, a opressão sobre o povo de Deus no Egito era muito grande, começou a ser cada vez mais pesada. O que o povo fez? Ele se lembrou do Senhor. E aí eles clamaram ao Senhor. E aí Deus veio com juízo. Olha só, parece muito com o que a gente vê aqui em Apocalipse, capítulo 6. O que a gente tem? A opressão, lembra lá da fome, economia mal, aqueles cavalos vindo e trazendo morte, trazendo doenças, tudo isso acometendo o povo e a igreja em meio a isso tudo. Né? E aí o que a igreja, isso vai gerar na igreja? Vai gerar na igreja uma necessidade de clamar ao Senhor por justiça, clamar ao Senhor, Senhor vem sobre nós, Senhor venha sobre a terra, Senhor vem sobre nós precisamos do Senhor, nós clamamos pelo Senhor. E o que isso vai gerar? Vai encher esse incensário com as orações e Deus então vai responder com juízo. É justamente aquele que tem fome e sede de justiça. Essa justiça, juízo de Deus. Então, se a gente fazer um paralelo com as 10 pragas e o Egito e a libertação do povo, é mais ou menos não, é isso aqui, é como se fosse um espelho do que está acontecendo aqui agora em Apocalipse, né? É assim, é um vislumbre do que agora a gente está vendo em Apocalipse. Essa igreja aqui passando por isso, clamando ao Senhor, então agora ele vem com juízo. Tá? Então que a gente entenda qual que é o nosso papel enquanto igreja do Senhor, uma igreja que precisa orar, uma igreja que precisa clamar pela justiça de Deus, então ele virá. Então fique atento, meu irmão, quando a igreja começar a passar por tribulações, perseguição, tudo aquilo que a gente viu lá no capítulo 6, não se esqueça que essa igreja é vencedora e que nós vamos clamar e Deus vai vir com resposta. Ele vai responder sempre o clamor da igreja. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã. Capítulo 9 nos espera.